problema da aposentadoria, do INSS, das fundações, ele ganhou uma dimensão muito grande no Brasil, principalmente depois que todo mundo descobriu a corrupção, o que acontecia, por que todo mundo estava numa situação complicada. A verdade é que a vigilância falhou, né? Desde que foi criado o INSS, o dinheiro do INSS, sei lá, acho que foi até para o canal da Gameleira, lá no Nordeste. Um caso que até hoje eu acho que não culminou com a punição devida daqueles que aprontaram. Então, aí vem outras questões, né? Acessibilidade, prioridades, atendimento clínico. O atendimento clínico virou um problema grave, porque à medida que o pessoal vai descobrindo novas doenças e tratamentos muitas vezes caríssimos, é óbvio que isso tem que ser pago pelo contribuinte, por todo mundo. Então o tema é grave, né? Eu estava vendo um dia desses, essa semana, que na Rússia uma das razões das manifestações é a aposentadoria, né? O presidente lá pretende modificar as regras. Bem, a Rússia com Boris Yeltsin, ela foi demolida, a União Soviética. E num processo de privatização indecente, imoral, né? Mas não foi só lá não, tem muitos outros lugares aí onde isso aconteceu. E no Brasil há muita coisa a ser explicada, principalmente a partir do presidente Fernando Henrique. Nós temos que ver com carinho tudo isso, mas com tristeza, porque muita coisa é inevitável, né? As cidades são hostis à pessoa idosa, por exemplo, calçadas absurdamente ruins, né? Por que isso não foi corrigido até hoje? É inacreditável o que eles alegam, né? Aqui em Curitiba, por exemplo, falam em marca da cidade usar o famigerado petit pavé. Mas vem a manutenção, a travessia das ruas, as canaletas, as esquinas. E o idoso vai ficando prisioneiro dentro de casa. E a própria educação dada aos filhos. Eu vejo às vezes os pais reclamando dos filhos. Qual foi a educação que eles deram aos seus filhos? Ensinaram a ter respeito à pessoa idosa ou simplesmente agora reclamam? Então a questão do envelhecimento da pessoa que vai ficando numa condição deplorável, muitas vezes impossibilitada de viver, né? Sozinha principalmente, ela tem dificuldades, né? Eu até me diverti quando recebi um e-mail dizendo que o símbolo agora era da pessoa idosa, era esse, não é esse, seria esse. Quem gosta de matemática, esse mais aqui vale tudo. E aí botar um cara de 60 anos andando com tanta elegância é uma hipótese, né? Porque a quantidade de acidentes de trânsito, por exemplo, é um espanto. Então, em São José do Rio Preto, até o prefeito lá que resolveu regulamentar
uma série de coisas. Né? Não sei se ele tem poder para isso, né? Mas nós temos, né, quem já vai avançando na ideia, problemas, né, que muitas vezes a gente não mostra. Né? Problemas intelectuais, sensoriais, eles não aparecem. Né? Quem olha, às vezes, um indivíduo ereto, gordo, ou aparentemente de boa saúde, não sabe o que ele está sentindo lá dentro. Isso vale para crianças, para jovens, adultos, né? Porque na realidade todos nós temos algum problema. E às vezes uma coleção deles. E aqueles que a gente gosta também tem. Aqueles que dependem da gente também estão por aí. E aí, como cuidar de todo mundo? Aí vem os planos de saúde, né, e de aposentadoria. A gente fica assustado com o que vê no Brasil, a partir de agências reguladoras comandadas por pessoas indicadas da pior maneira possível, muitas vezes. Será que a gente está sendo enganado em prosa e verso? Não? Há uma hipótese bem forte até. A Lava Jato tem mostrado coisas inacreditáveis. A própria CPI das fundações, onde inclusive um amigo, Sérgio Souza, senador na época, foi relator. E a gente vê o Supremo Tribunal agindo com um rigor imenso para que esses mega bandidos tenham todos os seus direitos respeitados. Seria fantástico se eles fizessem o mesmo pelo presidiário, de modo geral. Aliás, a nossa presidente da STF, no começo, fez um teatrinho, querendo visitar penitenciário. Esqueceu, se não me engano, até em Salvador, um bispo, uma vez, resolveu visitar uma penitenciária e acabou refém do pessoal que estava lá dentro. Então, não é tão simples assim. Aliás, a minha sugestão é que as penitenciárias, onde a maioria das pessoas está lá por problemas eventuais e acabam se transformando em bandidos profissionais, fosse transferida para o Ministério da Educação. Se possível, junto às universidades públicas, a construção de penitenciárias, modelo penitenciárias, onde toda a academia, como eu gosto de dizer, poderia marcar a presença, né? Educando, ensinando, vigiando, protegendo as pessoas de forma adequada. Afinal, o primeiro comando PCC, né? Primeiro comando da capital, coisa assim, surgiu na convivência de presidiários com aqueles que o regime militar chamava de terroristas presos. A palavra terrorista é muito confortável, né? Mas existe também o terrorismo de Estado. E um terrorismo, não existe terrorismo maior do que a imagem de ser preso numa cadeia comum. E é fácil de ver isso, porque quem conhece chora, esperneia, faz de tudo para não ser preso junto aos outros presidiários. Quando a Lava Jato, desde a Mensalão, tudo, o pessoal começou a prender políticos, a primeira reclamação era a falta de mordomia junto
ou no local em que seriam presos, né? Bem, o Brasil precisa de tudo, de escola, de creche, tudo, e de planejamento familiar acima de tudo. Aí as religiões não gostam muito. Agora, como fazer? Infelizmente, nós precisamos definir prioridades. O Brasil não é a Arábia Saudita ou outro lugar que pode dizer que tem dinheiro para fazer qualquer coisa. Então, diante disso, nas próximas eleições, é fundamental que todos estudem. Nós estamos na Copa do Mundo. Por azar, ela acontece sempre em ano de eleição, das principais eleições brasileiras. Lamentavelmente, isso acontece. Por outro lado, né, talvez vendo a nossa bandeira, o esforço dos jogadores para ganhar a famosa Copa, aqui no Brasil, isso se transforme num ativismo político-social. Para isso existem as redes sociais, agora com inúmeras opções, não há mais quem segure informação. Só tem que ter cuidado, evidentemente, porque a tal da fake news, as coisas existem no mundo inteiro, sempre existiram. A própria mídia formal cansou de soltar notícias. A manchete, todo mundo lê, o artigo, poucas pessoas. Então, põe numa banca de jornal uma manchete ofensiva ou o oposto, a pessoa se deixa influenciar pela manchete. Isso é rotina em jornais, até nos noticiários televisivos. Isso é uma forma de fake news, que espantosamente falta gente na área técnica, de engenharia, medicina, etc. Então é um desastre. Cada jornalista que se atrevesse a falar sobre isso deveria ter o suporte dos melhores técnicos possíveis. Porque uma pessoa que estuda jornalismo, não é no Google ou Wikipédia que ele vai entender de engenharia, medicina ou sociologia, ou coisa assim. Sociologia eu acho que eles estudam no curso deles. Mas quantos meses, né? É o caso da engenharia, né? O cara faz um curso de 3, 4, 5 anos e acha que sabe tudo. A Copel brincava, o engenheiro de 3 anos é o recém-formado, acha que não sabe nada. O de 3 anos acha que sabe tudo. Aí o resto da vida ele vai passar descobrindo cada vez mais, está muito longe do conhecimento necessário e suficiente para atividades mais complexas. Lógico que carimbar, ver padrões, comparar padrões é fácil. Desenhar, hoje o computador desenha. Agora, entender mesmo é outra história. Então, as fundações, as empresas, a aposentadoria, dependem de tudo isso. Parece um excesso de divagação o que eu falei, e deve ser, né? Mas principalmente o jovem, futura pessoa idosa, talvez com deficiência, e o idoso tende, se viver o suficiente, a uma morte gradativa. Né? É ruim falar isso, né? O ideal é dizer o oposto, mas a verdade é essa. Então, dependendo da maneira, a gente escolhe a maneira que quer morrer. Né? E é gozado. A bondade ajuda a encarar a morte. O amor ao próximo, o respeito ao ser humano. Porque, como dizem, é dando que se recebe, não é mesmo?